Bom, vamos lá então, pessoal. Vou passar o conteúdo bem rapidamente aqui, tá? Bom, então o Dart ele é multiparadigma de programação, né? Então ele aceita conceitos também de programação funcional, certo? E aí eu vou dar alguns exemplos hoje que vai clarear aí para vocês a utilização de programação funcional aqui dentro do universo do Dart, tá? De forma que vocês vão poder aproveitar esse conhecimento da melhor forma possível no desenvolvimento das aplicações de vocês, tá? Vamos dar início aqui. Primeiramente, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que é uma lógica de programação tradicional aí para fazer um filtro em uma lista, tá? Nós vamos pegar uma lista de notas. Essas notas, elas vão ser do tipo de dados double, certo? Então, eu vou criar aqui, ó, eu vou chamar esse arquivo de filtro1.dart, certo? Então, observem aqui, ó, vou criar uma main, aqui, ó, void main. Beleza, temos aqui a nossa função main, onde nós podemos trabalhar aí com os nossos exemplos. Vamos criar aqui uma pequena lista de notas. Essas notas são do tipo de dado double. Porém, como o Dart aceita inferência, ou seja, ele consegue analisar o vetor, todos os seus elementos e definir o tipo de dado que essa lista é, eu vou criar essa lista aqui de duas formas, tá? A primeira forma que eu vou criar ela aqui é da forma mais simples possível dentro do universo do Dart, tá? Deixa eu compartilhar a tela, acabei esquecendo. Vamos lá, beleza, que eu já estava pondo ficha aqui no código. Então, beleza, agora vocês estão visualizando, nós temos aí o nosso arquivo filtro1.dart, certo? Onde ele possui um método main, uma função main, a função principal aí, aonde a nossa aplicação começa a ser executada. Nós temos aqui, pessoal, o tipo lista, né? O lista, eu posso criar ele tanto assim, colocando a parametrização do dado, esse aqui ele é um tipo lista, certo? Do tipo de dado parametrizado double. Então, nós temos aqui uma lista onde o tipo de dado parametrizado é double. E aí eu vou inicializar essa nossa lista aqui, começando, por exemplo, o aluno ele tirou 1,1 na primeira prova, depois ele tirou, outro aluno tirou 8,9, outro aluno 4,5. Opa, aqui é uma vírgula. O outro aluno tirou 7,8, outro aluno foi lá e tirou 5,9, outro aluno tirou 6, outro aluno tirou 6,1, um outro aluno tirou 3,0. Beleza. Uh, Nós podemos criar a variável dessa forma, certo? Que é a que eu recomendo, ou da forma por inferência. A forma por inferência seria NT que recebe as notas dessa forma, tá? Observem aqui, pessoal, que o próprio IntelliSense do Dart, ele analisa os tipos de dados. Ó, se eu coloco o cursor do mouse em cima da variável, nós conseguimos visualizar aqui que essa variável é uma lista do tipo parametrizado de dados double. E aqui ele vai reconhecer que é uma lista do tipo parametrizado de dado int. Por que ele consegue fazer isso? Porque o IntelliSense está extremamente evoluído agora aqui no Dart, no Visual Studio, e ele já analisa todos os elementos da sua lista e aí ele coloca a inferência daquele tipo de dado, tá? Ele sabe que é uma lista por causa aqui do nosso conjunto de colchetes e sabe que é valores inteiros porque eu não tenho valores diferentes de inteiro aqui na nossa lista. Beleza. Bom, utilizando programação tradicional, que é a programação que vocês estão acostumados, no estilo top-down, também conhecido como programação procedural, certo? Programação procedural, ela começa da primeira linha e termina a execução na sua última linha. Então, por isso que nós falamos que é procedural, de cima para baixo, nível top-down. Bom, então vamos agora fazer uma lógica de programação aqui, aonde nós vamos fazer um filtro. Qual que é a ideia do filtro?
Observem aqui, nós temos uma lista com notas. Agora eu quero pegar somente aquelas notas que são acima de 7,8. Então, nós como humano, batendo o olho aqui, nós sabemos, ó, 8,9 ela é acima de 7. 7,8 é acima de 7. O restante não é acima de 7. Porém, eu quero adicionar essa nossa lista de respostas, de boas notas. Nós queremos criar uma nova lista, que são essas notas boas, acima de 70 pontos. Como que nós vamos fazer isso? Ó, vamos criar uma variável do tipo de dado parametrizado double. Eu vou chamar de boas notas. E aí, eu crio essa lista inicializando com vazio. Tem duas formas de inicialização aqui no Dart. Eu já vou mostrar as duas para vocês, tá? Ou eu coloco dessa forma aqui, que eu recomendo e acho a mais fácil, ou vocês podem chamar o método empty. O método empty, ele vai fazer, se nós olharmos na documentação aqui, a mesma coisa. Ele vai criar uma nova lista vazia, certo? Então, isso é igual a isso. Certo? Então, e qual forma é melhor? Tanto faz, tá? Tanto faz, eu coloco a primeira forma, eu acho mais rápido quando eu estou desenvolvendo aplicações, tá? Mas tem as duas formas. Beleza. Agora, o que que nós temos que fazer? Uma estrutura de repetição. E aí nós podemos escolher entre vários laços de repetição que possuem na linguagem de programação Dart, tá? Nós podemos utilizar for, nós podemos utilizar o while, nós podemos utilizar do while, nós podemos utilizar o for in, tá? Eu vou mostrar aqui como que utiliza o for in, tá? O for in, pessoal, ele é um laço de repetição específico para você trabalhar com strings, porque ele já pega o elemento e adiciona uma variável automaticamente, nós vamos ver como agora. Então, palavra reservada for, nós vamos criar aqui uma variável, certo? Eu vou chamar aqui, ó, var, vou chamar de nota. E agora nós vamos falar que é para rodar esse laço de repetição até acabar o meu vetor notas. O que que ele vai fazer? Ele vai rodar posição por posição. A primeira vez é 1,1, a segunda vez 8,9, a terceira vez assim sucessivamente. Vamos provar isso. Então aqui, ó, nota. Provando, observem aqui. Então, ó, primeira vez 1,1, segunda vez 8,9, terceira vez 4,5 e assim sucessivamente executou todos os elementos do nosso vetor de forma extremamente simples, extremamente elegante, extremamente funcional, né? Bom, agora como que nós vamos fazer? Se eu quero pegar somente as notas que são acima de 7, nós vamos fazer o quê? Utilizar o nosso famoso comando if. Se a nota for maior ou igual a 7, 7,0, porque é double, beleza? Maior que 7,0. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os nossos boas notas e nós vamos add, ou seja, adicionar um elemento a esse vetor. Qual elemento? Nota. E por último, nós vamos imprimir aqui a nota. Então, notas boas, né? Boas notas, isso. Adicionando aqui o boas notas, reexecutando a nossa aplicação. Opa, operador, não foi possível adicionar. Deixa eu ver aqui, aqui. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Se for, eu já explico o motivo. Isso, exato. Aqui é o seguinte, pessoal, quando você utiliza o list.empty, você tem que informar a parametrização do dado aqui, ó. Tá? Senão ele vai gerar aquele erro porque ele considera que os tipos não são iguais. Opa, o DD fixo, não posso, o DD é um elemento fixo da lista? Tá, inicializa ela como vazio, pessoal. Depois eu vejo o real motivo desse erro aí. Mas vamos entender a lógica aqui por trás. Ó. Então, dessa forma aqui, pessoal, nós verificamos todos os elementos, certo? E executamos elemento por elemento e pegamos aqui, ó, a gente fez um filtro,
Por que eu estou chamando isso aqui de filtro? Porque nós pegamos uma lista que possuía X elementos e transformamos em outra lista que possui Y elemento, obedecendo uma determinada lógica de programação, certo? Uh, Aqui no Dart, pessoal, nós temos o conceito de programação funcional. A programação funcional, ela vai nos possibilitar passar funções como parâmetros para outras funções que possuem lógica de programação dentro dela. E aí, dependendo do parâmetro que a gente incide nessa função, a gente consegue mudar o comportamento de um algoritmo por inteiro. Isso é fantástico. E a primeira função que nós vamos ver é uma função chamada filter, mas antes nós vamos olhar a documentação do Dart. Então, abrindo aqui a documentação, eu estou aqui na documentação da parte listas, tá? Observem aqui o seguinte, pessoal, ó, nós vamos ter aqui diversas funções que aceitam funções como parâmetro, ó. Essa aqui é um exemplo, ó, a função map, ó. Observem aqui que ela aceita uma função como parâmetro. Aqui está com a anotação, aqui já tem então conhecer um pouco de orientação a objeto ou sobre tipos de dados genéricos, tá? Observem aqui, ó, o T é o tipo de retorno, tá? Por isso que esse cara aqui está representado por T, isso aqui é por nomenclatura, por definição, veio herdado da linguagem de programação Java, foi uma das primeiras linguagens a utilizar o conceito de tipos de dados genéricos, como forma o nome diz, genérico é porque aceita qualquer coisa. Então, ele pode retornar qualquer coisa e você tem que passar uma assinatura de função que tenha alguma coisa como parâmetro. Observem aqui, pessoal, que nós temos uma função chamada reduce. A função chamada reduce, ela utiliza a mesma preposição. Ela vai combinar os elementos, aqui ó, já tá até falando, certo? Combinar os elementos, utilizando o retorno da função para isso, tá? E nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós temos aqui, outra aqui, ó, remover quando o teste der verdadeiro, ó. Então, ó, se você quer remover um elemento de uma função, basta você passar outra função como parâmetro, que aceita algo nesse parâmetro. Se algo desse parâmetro for verdade, ele vai remover aquele elemento. Nós vamos fazer isso aqui na prática também. E vamos chegar aqui na função que vai ser a primeira que nós vamos estudar hoje. Observem aqui, ó, função where. A função where, pessoal, em algumas linguagens de programação que aceitam o conceito de programação funcional, um exemplo de linguagem de programação que aceita o conceito de programação funcional é a linguagem JavaScript, certo? Ou a sua derivação, a sua forma mais estruturada e organizada, que é a linguagem TypeScript, tá? Elas aceitam perfeitamente o conceito de programação funcional, tá? Bom, só responder um aluno aqui. Bom dia, Anthony, tudo bem? Tá vermelho aí por causa que é ponto facultativo para os funcionários técnicos administrativos. Porém, as aulas, elas não foram liberadas aí nessa data. Beleza? Pode conectar aí que a aula está acontecendo. Bom, então vamos continuar aqui. A função where, pessoal, ela é extremamente interessante porque ela vai nos propiciar a criar essa lógica de programação aqui, ou seja, eu consegui alterar esse if aqui somente chamando função, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar esta linha, tá? Esta pequena linha aqui e nós vamos copiar essa linha para um segundo exemplo agora, que eu vou chamá-lo de filtro reduce, filtro underline filter, certo? Eu vou chamar de filtro underline filter, por causa que essa função, ela foi originária de outras linguagens de programação. Aqui no Dart ele chama de where, mas em toda a literatura que vocês vão encontrar como uma função do tipo filter, porque ela vai fazer um filtro,
observem que interessante, ó. E aí nós vamos analisar os dois códigos para ver qual que é a forma mais fácil. Porém, nós temos que entender o conceito por trás, ó. Então, aqui, ó, filtro, underline filter, .dart. Beleza, criando aqui a nossa main. Ctrl V. Opa, deixa eu pegar aqui, não consegui copiar, não sei por quê. Tentando novamente, beleza, agora conseguimos copiar. Bom, pessoal, observem aqui que agora nós vamos criar uma variável do tipo função, certo? Isso mesmo, nós vamos criar uma variável do tipo de dado função. Antes de entrarmos de recesso, ou férias, como preferirem chamar, eu passei algumas atividades e expliquei sobre um carinha chamado Eros Function, certo? A Eros Function, pessoal, é a menor forma possível de escrever uma função, certo? Onde você define uma variável e essa variável, através do igual maior, você tem a preposição do lado direito que vai retornar automaticamente quando aquela preposição for satisfeita. Ou retorna uma inverdade caso não seja. E se não tiver retorno, a Eros Function também tem a capacidade de entender que aquela função tem return ou não tem return, mesmo não tendo a palavra return, tá? Eros Function veio do JavaScript, foi uma função criada há poucos anos, tá? Criado no ano 2016, isso para computação não é nada. Nós estamos em 2022, tá? Não é nada, é um conceito bem novo, mas que nós vamos utilizar em abundância, principalmente aqui no Dart, tá? Então, vamos relembrar uma Eros Function. Eu vou criar uma variável. Vou criar a primeira definição, a declaração literal, tá? A declaração literal. Então, observem aqui, ó. Primeira coisa, nós vamos na documentação, certo? Por que ir na documentação? Ó, a minha função, pessoal, ela tem que atender isso aqui, ó. Certo? Ó, esses caras aqui têm que ser atendidos. O nome teste aqui é qualquer coisa, certo? Ele colocou o nome teste porque você tem que fazer um teste aqui, ou seja, tem que ser um if para substituir o seu if. Então, aqui, ó, que nós vamos fazer uma função que vai substituir isso, ó, certo? Então, essa aqui é a nossa missão, podemos falar assim. Então, ó, a minha função ela tem que retornar um double, certo? O nome da minha função, ó, function double, certo? E aí, pessoal, eu vou criar aquela do tipo errors. Eu vou falar o seguinte, ó. A minha variável aqui, que é um double n, certo? Um double n, vai ser verdadeiro quando o n for maior ou igual a 7.0, certo? Observem aqui, ó. Nós criamos uma função, certo? Criamos uma função n. Deixa eu só trocar aqui, pessoal. Eu vou trocar o nome dessa função aqui, não para function. Eu vou colocar aqui condição, tá? A nossa condição. Observem aqui que se nós colocarmos o mouse, ele já vai reconhecer que é uma função. Nós poderíamos ainda, pessoal, colocar a palavra function aqui. Opa, function, deixa eu ver aqui, o ponto e vírgula, não. É só... sim. Function double. Isso. Aqui, ó. Essa aqui é a declaração literal dessa função. Opa, double n, certo? Certo, aqui, ó. Então, aqui nós criamos uma... deixa eu criar aqui o nome da função, né? Condição... agora eu vi o erro que eu fiz, pessoal. Aqui, ó, é a variável que nós queremos. Eu quero criar ela dessa forma. Só um minutinho, deixa eu só relembrar aqui. Sim, agora vai. Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver aqui, exemplo filter, beleza. Agora sim. Bom, vamos relembrar aqui, pessoal.
Vou começar do zero, tá? Porque eu expliquei aqui de forma bagunçada, não ficou legal. Então, observem aqui, pessoal. Vou criar aqui uma palavra var, certo? Ou seja, eu vou criar uma variável. Eu vou chamá-la aqui, ó, de boas notas, igual a gente fez no exemplo passado, que recebe uma função anônima, double n, e aí a nossa condição aqui vai ser quando o n for maior ou igual a 7.0. Exatamente igual nos exemplos, só que agora aqui é uma variável, nós podemos observar aqui que a declaração dessa nossa variável está dessa forma aqui, ó, boolean function double. Se eu alterar esse cara aqui, que era isso que eu queria ter feito aquela hora, function double, só que aí eu tinha esquecido que aí a minha função tem que ser anônima, tá? Então, observe aqui, ó, o tipo de dado da minha função. A minha função aqui, ela chama boas notas, ela está aguardando um double como parâmetro, certo? E ela retorna verdadeiro ou falso quando essa condicional aqui ela for satisfeita, certo? Agora, observe, pessoal, que interessante, ó. Print notas.where, e aí nós vamos passar quem? A nossa variável, que é uma função. Essa é a parte mais complexa, pessoal, de compreender programação funcional, porque você passa a ter variáveis que são funções. Além das suas variáveis, que podem ser inteiro, double, não existe float em double, strings, mapas, listas, você também tem variáveis que podem ser funções. Então, aqui, ó, eu passo a minha variável como parâmetro, que é uma função, certo? E aí, se eu executo esse código, eu tenho a mesma resposta. Opa, não contém uma. Opa, eu não salvei aqui, tem que salvar, beleza. Agora executando, então observe que eu tenho o mesmo resultado, ó. 8.9 no primeiro exemplo e 8.9 no nosso segundo exemplo, tá? Então a função where, pessoal, ela vai nos possibilitar a aplicar este filtro, certo? Aplicar esse filtro através de funções. Olha que bacana. Não, agora eu quero pegar somente as notas menores que 5. Beleza, eu venho aqui, olho na documentação. Primeira coisa, olha na documentação o tipo que é a função. Ó. É uma função que tem que retornar um boolean. Isso tem que ser satisfeito, certo? Ela é uma função que retorna um boolean e passa alguma coisa como parâmetro. Essa alguma coisa tem que satisfazer o que sua lista possui naquele momento. A nossa lista possui valores do tipo flutuante. Então, agora, pessoal, vou mostrar uma outra forma aqui para vocês. Ó. Vou vir aqui, vou chamar aqui, ó, vou criar uma variável notas abaixo, notas abaixo. Beleza. Notas abaixo, pessoal, vai receber notas.where, e aí eu vou criar a lógica de programação, pessoal, agora através de função anônima. Também é outra possibilidade. Ó. Então, eu abro parênteses, crio aqui minha eros function, e agora eu bolo a lógica de programação. Eu sei que é um double n, e aí, se n for menor do que 5. Então, se n for menor do que 5, a nossa variável notas abaixo, ela vai ser um iterable de notas, certo? E aí, se eu mandar imprimir, ó, notas abaixo, nós vamos ter a saída, que são as notas que foram abaixo de 5. Ó, as notas abaixo de 5, nós podemos verificar, foi 1.1, 3 e 4.5, exatamente as notas que foram encontradas aqui nesse momento. Então, observe que tem um laço de repetição dentro já implementado da função where, aonde nós fazemos aquela lógica de programação e alteramos justamente aquela parte do if, certo? Então, aquele if que é substituído. Vamos para o terceiro e último exemplo aqui, utilizando filtro para nós aprendermos, então, a como fazer esse filtro. Pessoal, esse filtro ele pode ser aplicado a qualquer tipo de dado, certo? Então, vamos mostrar um pequeno exemplo aqui utilizando string, tá? Para vocês verem que não é um esquema engessado. Então, vamos criar aqui, vou criar por inferência, ó,
Nomes que recebe Ana, Maria, João e Adão. Beleza? Bom, agora, pessoal, eu quero fazer. Ah, eu vou criar duas Ana aqui, e Ana de novo, tá? E Ana novamente. Beleza. Observe o seguinte, pessoal. Agora eu quero fazer um filtro aonde seja retornado somente Ana. Então eu venho aqui, ó, Anas recebe nomes, ponto, where. E aí eu tenho duas opções, ou cria a função fora ou cria a função aqui. Eu vou criar fora. Filtro Ana, só para ficar didático. Recebe uma função anônima que passa uma string como parâmetro, certo? Uma string como parâmetro, eu vou chamar essa string de x. E agora eu faço a minha condicional. Se x for igual a Ana, ele vai retornar verdadeiro. E aí ele adiciona Ana ao vetor de solução. Então aqui nós vamos chamar o filtro Ana, ponto e vírgula, e vamos imprimir Anas. Então, print Anas. Então, quantas Anas nós temos aqui? Nós temos duas Anas, então as duas Anas têm que estar como solução aí da nossa aplicação. Então, ele encontrou as duas Anas, Ana e Ana, certo? Então, nós vimos que a função where ela é uma função que aplica filtros, tá? Aqui eu escrevi da forma mais abreviada, tá? Observe que o Dart ele já compreende que a sua declaração foi um Boolean functions passando uma string como parâmetro, certo? Então, ele faz toda essa análise e atribuição pelo que nós chamamos de inferência, tá? Onde você não precisa fazer essa declaração utilizando a palavra var, o próprio Dart vai compreender qual tipo de dado é a sua função. E agora vamos aprender, então, a implementar um filtro nosso próprio para utilizar aí em cima de strings, né? Para a gente compreender como que a lógica por trás aí desse filter, tá? Então, agora eu vou mostrar a implementação de um filter, como que ele foi desenvolvido em Dart para que vocês tenham aí a real noção, tá? Onde que é substituído, como que é substituído, tá? Então vamos para criar uma pequena funçãozinha que eu vou chamá-la de filtrar, tá? Chamar essa funçãozinha aqui de filtrar, e aí nós vamos fazer essa implementação. Deixa eu só responder a professora aqui. Bom, vamos lá então, pessoal. Bom, então, pessoal, agora nós vamos para a implementação da lógica de programação que está por trás dos filtros, tá? Dessa função filter. Eu vou mostrar literalmente como que é a implementação da função filter, tá? Eu vou criar aqui outro arquivo só para vocês terem. Eu vou mandar todos esses arquivos aqui para vocês, como eu faço em todas as aulas. Porém, eu vou deixar separadamente aqui para que vocês possam estudar e compreender. Essa parte aqui, pessoal, ela é de fundamental importância que vocês compreendam, certo? Porque ela é a base para conseguir fazer aplicações interessantes em Dart e também dar um ganho de produtividade e desenvolvimento de aplicações, tá? Depois que se domina a programação funcional, ela é um caminho sem volta, tá? Nas linguagens atuais, porque vocês viram que o que nós gastamos aqui é 4 linhas de código. Aqui, por exemplo, ó,
eu resolvi a mesma coisa. Cadê onde eu utilizei uma função, uma arrows function aqui, ó. Aqui nós resolvemos com uma linha, certo? Ou seja, de 4 linhas eu consegui reduzir para uma única linha. Tá? Então é um caminho sem volta, mas tem que entender todos os conceitos por trás. Então agora nós vamos aprender a criar um filtro, certo? Então, criando filtro funcional.dart. Beleza, então aqui em criando filtro funcional.dart, observem aqui, pessoal, ó, eu vou criar uma lista. Primeiro eu vou criar uma função, tá? Aqui antes da main, para que eu não tenha problema na hora de compilação dela, como eu estou fazendo em um único arquivo separado, da forma mais didática possível. Então, a nossa função ela vai retornar uma lista, certo? A nossa função retorna uma lista. Essa lista é de double, inicialmente, que é o exemplo que a gente está utilizando. Então, ela vai chamar filtrar. O tipo de dado parametrizado que nós vamos filtrar é double, certo? E aí, pessoal, nós vamos receber uma lista de double como parâmetro. Então, double. E aí, eu vou chamar esse cara de E, ou seja, qualquer elemento, tá? Qualquer elemento, ou seja, é a minha lista que vai vir como parâmetro, tá? Que é justamente aquela lista que nós colamos aqui no primeiro exemplo, e nós vamos colar aqui, que é a nossa lista de nota. Ela vai vir como parâmetro para a função filtrar, nossa. Beleza, vírgula. Agora, nós vamos criar uma função como parâmetro, que é exatamente o que acontece lá na função where, certo? Então, aqui, ó, ela retorna boolean, chama function. Eu posso passar qualquer elemento como parâmetro, então eu vou chamar de E, esse cara aqui, certo? Aqui eu vou chamar de list, vou chamar de E não. List, beleza? Lista aí. E aí eu vou dar um nome para esse cara aqui de fn, que é qualquer coisa, tá? Fn é apenas uma variável, ele está dando erro porque eu não utilizei ainda. Opa, aqui não pode ser E, aqui tem que ser double, né? Porque a nossa lista é de double, isso, exato. Agora, pessoal, vamos observar que assim, nós vamos precisar dos elementos encontrados. Então, list de double, tá? Double, elementos encontrados. Por enquanto, esse cara é vazio, certo? E aí nós temos aquela lógica de programação, né? Double, que vai ser o nosso elemento, em lista. Beleza, exatamente igual nós fizemos. Agora que vem o lance, pessoal. Observem aqui, ó. Nós temos a função, certo? Aqui, ó, boolean, function que recebe um double como parâmetro, fn, a função. Agora, nós vamos fazer o if. Lembram aqui, ó? Se nota maior que 7, observem aqui, ó. Agora a gente coloca, ó, se fn, passando quem? O elemento. Ou seja, ele vai pegar o 1.1 e verificar se a função que eu estou passando nesse momento aqui atende. Se for verdadeiro, ele adiciona na lista. Se não for verdadeiro, ele apenas ignora. Então, fazendo aqui a pequena lógica de programação, se elementos encontrados, ponto, add. Adicionando quem? O elemento, caso essa preposição seja uma preposição verdadeira, e depois nós retornamos os elementos encontrados. Analisem esse código aí, pessoal, e agora é o momento de fazer perguntas com relação a esse cara. Isso aqui não é algo simples, isso aqui eu considero algo avançado, mas é a base da programação funcional, tá? Nós passamos uma função como parâmetro, e aí a gente chama essa função de forma que a lógica de programação que eu colocar na chamada da função infere justamente aqui. Observem, ó, função filtrar, passando minha lista de notas. Observem aqui, ó, ele já coloca até uma arrows aqui como exemplo, mas nós vamos fazer do zero, ó. Vírgula o quê? Eu vou passar uma função, ela tem que ter um parâmetro. Eu vou chamar de element. E aí, se element for maior ou igual a 6.0, esse cara aqui vai ser atendido. Opa.
Opa, aqui tá certo, opa. Maior ou igual a 60, beleza. Aí não atendeu, double, beleza. Double element, tá? Ou seja, o elemento double, aqui uma função tipo anônimo, ó. Então, se o elemento for maior ou igual a 60, ele vai atender a esse requisito e aí ele substitui aqui, ó, pessoal. Aqui, neste contexto, é a mesma coisa de elemento for maior ou igual a 60. Porém, bacana de utilizar a programação funcional é que você altera as características sem alterar o código principal aqui, ó. Ó, agora, ó, primeira vez, como nós passamos uma função como parâmetro, ele substitui em tempo de execução esse if aqui por maior ou igual a 6. E na segunda vez, ele substitui por maior ou igual a 3, certo? E assim sucessivamente, tá? Então, essa é a parte bacana. Então, var primeiro filtro, var segundo. E aí vamos imprimir o primeiro e o segundo aqui para nós analisarmos. Executando, depois salvando, né? E executando. Já executou aqui. Então, nós temos. Na primeira situação, nós pegamos somente os elementos maiores que 6. Na segunda situação, nós pegamos os elementos maiores do que 3. Dúvidas cruéis, pessoal, podem abrir os microfones aí, fique à vontade, por causa que esse cara aqui é um cara complexo, tá? Para vocês que só viram programação procedural e hoje que está entrando no universo funcional. Vou dar 2 minutinhos para vocês lerem bem o código, tá? Analisar ele. Deixa eu abrir ele todo aqui. Para nós podermos conversarmos aí sobre o mesmo. O Marlos, Oi. ali no caso, ele tá fazendo, o que eu acabei de entrar, né? Ele, no caso, ele vai fazer o print ali do tiver maior ou igual a 6, no caso no primeiro, e no segundo é maior ou igual a 3. Exatamente. Observe aqui, Matheus. Nós temos esse if aqui, só que esse if ele é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Porque observe aqui que ele é uma função. Eu fiz um if de uma função, aqui ela foi passada como parâmetro aqui. E qual que é a grande sacada? Quando você tem essa situação aqui, que ela acontece no SDK do Dart com abundância e muita frequência, você consegue passar uma função que altera qualquer lógica de programação. Olha que bacana. Ó. No primeiro caso aqui, eu passei uma função para pegar os elementos maiores do que 6. E no segundo caso, eu passei outra função para pegar os elementos maiores do que 30, maiores do que 3, certo? Então você consegue, através de passagem de parâmetro de função, alterar uma determinada lógica de programação. Esta lógica de programação aqui, ela está presente no SDK do Dart através de uma função que chama where. A função where, ela foi baseada, eu não sei porque no Dart eles chamaram de where. Essa função aqui, essa função, em outras linguagens de programação, tais como JavaScript, que é uma linguagem de programação que aceita também o paradigma de programação funcional, ela veio com o nome de função filter, que eu considero que tem um pouco mais a ver com o que está sendo executado, porque aqui nós queremos aplicar um filtro, tá? E utilizando aqui no SDK do Dart, vamos observar aqui a declaração dessa função aqui no SDK. Ó. Ela é a função where. Observe que esta função, para atender o que o SDK está pedindo, ela tem que retornar um valor do tipo
Boolean. Então, se for uma função que retorna Boolean, já atende. É o primeiro passo. Porém, ela tem um segundo passo. Tem que passar algum parâmetro. Ou seja, se eu tiver qualquer função que passe um parâmetro e que retorna verdadeiro ou falso, eu posso utilizar ela nesse local, ó. Certo? E aí, ó, ele vai retornar uma lista de interáveis. Interáveis é porque você pode refazer operações, tá? Uma lista de interáveis com todos os elementos que satisfaça a função teste. Tá? O predicado teste significa que a lógica de programação está em teste. Tá? Então, nós fizemos aqui, nesse exemplo aqui, Matheus, eu peguei as notas. Ó. Passei uma função com parâmetro que satisfaça menor que 5, então ele me retorna todos os elementos menor que 5. Isso é aplicado a qualquer tipo de dado. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um vetor que tem Ana, Maria, João, Adão e Ana. E aí eu quero fazer um filtro de Ana, ó, ou seja, eu quero que seja retornado somente os elementos com o nome Ana. E aí o que eu fiz? Eu utilizei a função where para isso, porque ela já tem um laço de repetição, ela tem um if exatamente naquele local que eu mostrei para vocês no exemplo. Aquele if sendo satisfeito, ele filtra os dados. Então aqui, ó, nome.where, filtro Ana, ou seja, ele vai me retornar somente as Anas. E aí, executando aí esse exemplo aqui, observe que, opa, eu coloquei alguma coisa na linha 12. Deixa eu achar a linha 12. Aqui tá certo, aqui tá certo. Uai, que eu fiz alguma... Tem um ponto perdido. Alguém consegue visualizar esse ponto perdido? Deixa eu achar ele. Aqui tá certo, aqui tá certo. Uai, tá louco? Agora foi. Faltou salvar, não sei o motivo não. Então, observe aqui, Matheus. Eu tenho aqui o retorno de 2 Anas. Por quê? Porque o meu vetor aqui antes era é, Ana, Maria, João, Adão. Agora uma coisa tem que ficar clara. Ele retorna uma cópia. Ele não altera o vetor principal. Sempre retornando uma cópia. Certo? Dúvidas? É certinho, obrigadão aí, valeu. Mais dúvidas, pessoal? Não se acanhem. Bom, então vamos prosseguir. Como o coro hoje está muito baixo, pessoal, eu vou mostrar e explicar a função de mapeamento e não vou explicar a função de redução, tá? Que é a função de combinação que é muito utilizada, que é a função reduce, tá? Então, eu vou dar mais uma chance para a galera voltar aí na semana que vem para ver esses conceitos, senão a reprovação vai ser alta. Então, vamos lá. Nós temos algumas funções, pessoal, que são funções de transformação. Essa função aqui, ela é uma função de filtro. A gente consegue aplicar filtro nela. Ou seja, eu tenho um conjunto, um determinado conjunto, e consigo aplicar um filtro a esse determinado conjunto, certo? E eu tenho algumas funções que elas são funções de transformação, onde ela não filtra, ela transforma todos os elementos. Ela vai retornar, vai te dar um retorno com o mesmo universo de elementos que você tinha antes, porém você consegue aplicar transformações nesses elementos de forma extremamente interessante e eficaz, com uma eficácia fantástica, tá? E aí a gente consegue fazer, inclusive, concatenação. Você pode chamar uma função de redução, aplicar um mapeamento nessa função de redução
e aí depois fazer qualquer outra coisa. Então vamos lá, eu vou mostrar essas duas situações agora para vocês. Então, tudo em cima de listas, tá? Eu ia introduzir mapas hoje, mapas orientados, mas como o couro está muito baixo, eu tenho certeza que vai dar ruim no final. Tá? Então eu vou dar uma segunda chance para a galera. Então observem aqui, ó. Então, mapas. Opa, vou chamar aqui de lista underline map. Ponta arte, aí nós vamos fazer algumas brincadeiras aqui interessantes, tá? Então vamos lá. Voidman. Vamos criar uma função de transformação. Ah, vamos colocar primeiro aquele mesmo carinha aqui, ó. Nós vamos trabalhar tudo com esse cara aqui, ó. Certo? Beleza. Bom, eu quero pegar todos esses elementos aqui e multiplicar por 2. Bom, vem na cabeça de vocês. Bom, beleza, multiplicar por 2, eu faço um laço de repetição, seja ele um while, do while, um for ou um forin, que são os laços de repetições que existem. Pego o elemento na posição do index e multiplico por 2. Aí eu consegui criar o dobro desse valor, né? Só multiplicar ele por 2. Bom, se eu criar um laço de repetição, vou utilizar muitas linhas de programação, certo? Isso é um fato. Mas se nós observarmos aqui na documentação, deixa eu abrir a documentação aqui do Dart novamente, nós podemos observar aqui, ó, que nós temos esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, o mapa, tá? O map. O que esse mapa faz? Ele vai pegar o elemento atual, certo? O elemento corrente, e vai possibilitar uma modificação em cima desse elemento, obedecendo a lógica de programação que você definir por uma função. Desde que a sua função passe alguma coisa como parâmetro e retorne alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser exatamente do tipo de dado da sua lista. Então vamos criar aqui a função. Vamos criar uma função aqui. Eu vou chamá-la de dobro. Recebe o que? Ela retorna um double, certo? Retorna um double com parâmetro, que é como retorno, que é justamente essa lista aqui. E aí, eu vou criar um double N. E aí nós vamos criar a lógica de programação desse cara. Opa, tá. Só terminar de escrever ele aqui, nós ver o que é isso. Ah, sim, já sei qual que é. Como eu estou utilizando nomenclatura Eros, ele entende o retorno de acordo com a chamada. Então, aqui, ó, N vezes 2. Ó. Beleza. Ó. Observe se eu colocar o mouse aqui, ó, tem justamente aquela declaração que a Eros Function está pedindo lá. Não a Eros Function, a função map. Observe aqui, ó. Notas dobradas recebe dobro, ponto, não dobro, né? Notas, desculpa, notas.map, aplicando o quê? Dobro. Aqui, nesse momento, nós vamos ter todas essas notas dobradas. Vamos visualizar, ó, as notas aqui na mesma ordem, pessoal. Então, essa aqui é uma função de transformação. Ela vai retornar um novo vetor, certo? Porém, aplicando a regra que foi definida aqui na nossa função. Então, aqui nós temos essa resposta aqui. Beleza. Agora, observem que interessante e tão poderosa é não as zeros functions, as chamadas através de funções do tipo de mapeamento e de filtros, tá? É possível a gente aplicar, intercalar de forma infinita, literalmente de forma infinita,
a chamada dessas funções. Observe que interessante, ó, vamos fazer um outro exemplo aqui, só que agora eu vou utilizar a chamada de funções anônimas já passada como parâmetro. Ó, eu vou chamar esse cara de resultado. E imagina agora a situação. Vamos aplicar em cima desse cara aqui, ó. Primeiro eu vou aplicar um filtro. Vou aplicar um filtro pegando as notas que são acima de 4 pontos. Então vai ter um resultado, 2, 3, né? Então, primeira coisa eu vou aplicar um filtro. Então, notas.where, aplicando o filtro aqui, elemento maior que 4.0. Beleza. Então, o nosso primeiro filtro foi aplicado. Se eu dar um ponto aqui, pessoal, eu posso chamar recursivamente a segunda função. E aí eu venho aqui e chamo o mapa. Agora, eu quero dobrar esse cara aqui, ó. Então, eu vou pegar... Não, dobrar não. Eu vou... Essa galera aí nunca faltou de aula, então eu vou dar mais 1.0 para eles de brinde por frequência, tá? Beleza. E os caras também fizeram o ENAD. Então, por ter feito o ENAD, eles têm mais, vamos colocar aqui, 0.5, por ter feito o ENAD. Certo? Observe, pessoal, que primeiro eu apliquei um filtro, certo? Então, se eu apliquei um filtro, só vai me retornar as notas que são... Opa, aqui eu coloquei maior, é menor, tá? Menor que 4, que eu pensei, eu falei errado, tá, pessoal? Notas menores que 4, que são essas aqui, ó. 4 não, deixa eu pôr 4.5, tá? Senão só vai retornar 2 elementos, ó. Então, nós temos quantos elementos aqui que são menores que 4.5? Menor ou igual 4.5. Beleza. Quantos elementos? 1, 2, 3 elementos. Mas esses alunos, eles prestaram, eles nunca faltaram, então eles ganharam mais 1.5. Então eu apliquei uma transformação. No lugar de 4.5 foi para 5.5, 4.0 e 2.1. E fizeram o ENAD, ganharam mais 0.5, certo? Então eu fiz todos esses caras aqui em cascata, de forma que o resultado é um vetor onde eu apliquei um filtro, depois eu fiz uma transformação, depois eu fiz outra transformação. Então, vamos salvar aqui e observar o resultado. Ele vai fazer esse resultado aí em cascata, tá? Então, aqui, ó. Opa, já... Opa, só um minuto. Deixa eu ver aqui, o que rolou aqui, que ele... Opa, aqui, ó. Faltou o Ezinho aqui, tá? Eu não estava fazendo a soma, eu substituí todo mundo por 0.5 no final. Aí agora sim, tá? Agora sim, que eu tenho que somar o elemento mais 0.5. Aí eu faço a transformação. Observem aí, 2.6, 6.0 e 4.5. Ou seja, aplicou aí os filtros. Ó. No primeiro filtro, esse cara aqui foi para 5.0. Ah, vamos começar do início, na ordem certa aqui. Ó. Então, mais 1, 2.1. Mais 5, 2.6, está correto. O segundo, mais 1, 5.5. Mais 0.5, 6. E o terceiro, mais 1, 4. Mais meio, 4.5. Então, nós conseguimos aí aplicar filtros de forma recursiva, utilizando apenas chamadas de função. Isso é fantástico, porque com uma única linha de programação, nós vamos conseguir fazer um encadeamento de lógicas de programação. Esse cara aqui substitui simplesmente, se nós fizermos de forma estruturada, um laço de repetição, 2 laços de repetição, 3 laços de repetição, tá? Isso chamando apenas chamadas de função, passando funções anônimas como parâmetro ou funções declarativas, que essas funções, dessa forma que nós fizemos, não nesse exemplo aqui, ó. Não nesse exemplo, né? Nos outros exemplos aqui, ó, funções declarativas. Aqui, ó. Boas notas é uma função declarativa nesse cara aqui, ó. Bom, vou deixar o código aí, estou aberto aos questionamentos. Lembrando que esse aqui já é um cara mais
elaborado, mais avançado, tá? E é assim que a gente utiliza na prática. Opa, eu sei que o filter ele vai cortar esse cara. Aí eu aplico, eu chamo o filter. Opa, eu quero aplicar, quero atribuir. Aí eu utilizo o mapa. Eu quero fazer uma soma, eu sei de uma função que faz soma. Aí a gente chama essa função, tá? Que vai ser a função da nossa. Não, eu vou ensinar hoje, inclusive, a galera que assista a aula depois. Então, vai lá, ó. Dúvidas nesse trecho aqui, que aí nós vamos passar para a nossa última função, que eu vou explicar ela aqui dentro mesmo, tá? Analisem aí, pessoal. Dúvidas, pessoal? Não? Bom, beleza. Não tem dúvida, a gente segue, tá? Bom, vamos falar então sobre uma função que nós temos aqui no SDK, vai ser a última da aula de hoje, tá? É sobre a função de. Ela é uma função que ela possibilita a gente fazer não só soma, multiplicação, qualquer lógica de programação envolvendo todos os elementos. Ele pega todos os elementos, analisa a condicional que você colocou e aplica a sua condicional em todos os elementos. Então, se eu quero dobrar, ele dobra todos os elementos e depois ele vem fazendo um somatório desses elementos, tá? Ou o acumulador desses, desses elementos, tá? Então, nós chamamos esse cara aqui de função reduce, tá? A função reduce, se nós pegarmos aí o SDK, nós vamos observar que ele vai considerar a lógica de programação que a gente atribuiu e fazer, aplicar essa lógica a todos os elementos ali da nossa lista, no caso, né? Então vamos observar aqui, novamente, eu vou deixar separado aqui, função reduce, .dart. Primeiramente, vamos lá na documentação, dar uma olhadinha aqui na função reduce. Vamos encontrar ela aqui. Aqui, ó, reduce, certo? Observe, pessoal, que agora muda algumas figuras aqui, ó. Ela é uma função que, deixa eu grifar ela, que pode retornar qualquer coisa, desde que essa qualquer coisa tenha a ver com o tipo de dado que está sendo representado naquele momento. Você tem que passar o elemento atual, certo? E o, o elemento de combinação. O primeiro parâmetro, pessoal, esse cara aqui, ó, evalue, nós vamos chamar de acumulador. Por quê? Se nós passamos aqui com parâmetro, eu vou mostrar esse cara aqui executando primeiro, tá? Antes da gente aplicar esses fios. Primeiro nós vamos entender o que é cada um desses caras. Esse evalue, ele vai ser o acumulador. O que é o acumulador? É o primeiro index mais o resultado dele com o segundo index, tá? Não o resultado, a lógica de programação que vai gerar esse resultado. A gente chama esse cara de acumulador nessa função. E o segundo carinha aqui é o elemento atual.
Vamos observar o seguinte, ó. Vamos criar aqui, então, void main. Vamos colocar os mesmos elementos de exemplo, as mesmas notas, porém, agora nós vamos chamar a nossa querida função reduce. E aí eu vou criar aqui embaixo uma função do tipo, pode ser embaixo, em cima, né? Dub-soma. Eu quero somar os elementos. E aí eu sei que nós vamos ter aqui um acumulador e nós vamos ter o elemento. Beleza. Primeira coisa, eu vou printar esse cara na tela para a gente entender a função de cada um. Ó, acumulador, vírgula, elemento. Deixa eu pôr esse cara aqui, né? Dentro de uma string. Esse cara aqui vai ser cifrão acumulador. Espaço, espaço, cifrão elemento. Pronto. Que aí a gente visualiza cada um deles. E aqui nós vamos retornar acumulador mais o elemento, certo? Então, observe a lógica aqui, ó. 1.1, 1.1, que é o acumulador no início ele é 0, então é 0 mais 1.1. Beleza, executou a primeira vez. Agora o resultado é 1.1, 1.1 vai ser passado para o acumulador. Então, 1.1, o elemento agora é o segundo. Então, 8.9 mais 1.1, certo? Que é igual a 10. Então, o acumulador vai ser 1.1 mais 8.9 vai ser 10, que vai ser o que vai ser passado para a terceira interação. E assim sucessivamente, tá? Então, a função reduce, ela funciona dessa forma. Então, se nós dermos aqui, ó, primeiro eu não vou dar print, tá? Então, vamos apenas chamar o reduce, passando quem? A nossa função soma, tá? Então, passei aqui a nossa função soma, vamos executar aqui. Ó, observe. Acumulador, nesse momento aqui, 1.1. 1.1 mais o segundo elemento, 8.9. O resultado é 10. O elemento próximo é qual? 4.5. 4.5 mais 10, 14.5. O acumulador agora é 14.5. Mais 7.8, 22.3. 22.3 mais 5.9 dá igual a 28.2. E aí, sucessivamente, até chegar no último elemento aqui, que o resultado foi 4.3004. Se eu pego esse cara aqui, ó, agora, ó, double resultado, pegando aqui, print, vamos escrever aqui, resultado, observe. Então, ele fez o somatório de todos esses elementos. A resposta é 43.3, tá? Ou seja, quer fazer um somatório de todos os elementos de um vetor. Quem que eu posso utilizar? A função reduce para fazer esse somatório. E o somatório é só um exemplo, pessoal. Isso aqui pode ser qualquer operação matemática, tá? Qualquer operação matemática onde você vai querer fazer a soma de todos os elementos no final, não a soma. Atendendo o critério, tem que passar por todos os elementos, tá? Então, o resultado passa por todos os elementos. Ó, aqui, o resultado, eu nem sei falar esse valor aqui, é 74.230, tá? Então, e assim, sucessivamente. Dúvidas? Dúvidas cruéis? Não? Tá tranquilo. Bom, pessoal, então, com relação ao conteúdo de hoje é isso, tá? Eu não vou me aprofundar muito, porque somente 5 alunos online de uma turma aí de 20 fumaça é muito pouco. Então é isso, um excelente final de semana. Não vai ter exercício hoje, tá? Excelente final de semana a todos e até semana que vem. Um forte abraço. Valeu pro senhor também. Valeu, até mais. Tchau, tchau.